Fala, beleza, pessoal? Mais um dia estamos aqui e hoje para estarmos estudando quinta-feira, dia 2 de julho, com o título, da lição Está Chegando. Mas antes, como dia de prática, vamos estar separando um tempinho aqui para a gente poder iniciar com a nossa oração. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, nos ajudando, nos guiando, nos mostrando o caminho certo. Muito obrigado por estar realmente na nossa mente, Senhor, com o Espírito Santo, fazendo a gente perceber realmente o que é o certo, o que é o errado, e que possamos escolher estar ao lado do Senhor, estar no lado certo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quinta-feira, dia 2 de julho, está chegando. E a lição começa exatamente da seguinte forma. Ao longo dos séculos, muitos têm se perguntado por que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Alguns destacam o amor que ele tinha por Lázaro e sua família. Outros afirmam que, como o mestre sabia que o ressuscitaria, suas lágrimas expressavam tristeza diante da incredulidade das pessoas ao redor. As duas explicações fazem sentido, mas há outro detalhe que não podemos ignorar. Jesus sabia que aquele milagre, no fim, levaria à sua própria morte. Depois, graças à hospitalidade de Lázaro e de sua família, Jesus pôde descansar, recuperar as forças e até celebrar. O gesto de Maria o fortaleceu e encorajou, não tanto pelo perfume em si, mas pelo que ele significava. No meio desse momento tão marcante, Simão e Judas estragaram tudo ao criticar Maria. Isso partiu o coração de Jesus e seu senso de justiça o levou a corrigir aqueles que a atacaram. Judas não aceitou bem essa repreensão pouco depois, tomaria a decisão de trair Jesus e entregá-lo aos líderes religiosos. E há um detalhe que não podemos deixar passar. Ali, Cristo começou a sentir a dor de ver seus próprios discípulos se afastarem dele. No dia seguinte, Jesus foi confrontado com o entusiasmo das multidões, prontas para coloar, prontas para colo, prontas para coroá-lo rei. Sua entrada triunfal em Jerusalém deve ter despertado sentimentos mistos. Por um lado, deve ter sido reconfortante receber reconhecimento. Por outro, ele sabia que em breve frustraria as expectativas daquelas pessoas e que muitos dos que gritavam Hosana acabariam pedindo sua morte antes que a semana terminasse. Jesus abriu o coração quando Felipe e André levaram alguns gregos até ele. Falando por meio de uma parábola, ele deixou claro que precisava morrer para que sua obra produzisse seu fruto. Sentindo o peso do que vinha pela frente, Jesus clamou: A minha alma está angustiada. Isso antecipa a linguagem da aflição que aparecerá no Getsemane. Ao se render à vontade do Pai, Deus falou com ele e o fortaleceu. E essa foi a última vez que Jesus ouviu a voz do Pai, até depois da ressurreição. Aqui, exatamente com o título Está Chegando, a gente acabou de ler um pouco aqui falando sobre Jesus, momentos antes, da sua crucifixão. A gente começa falando um pouco sobre Lázaro, quando ele é ressuscitado, e que a gente vê que tem um verso, bem conhecido que diz, Jesus chorou. Realmente, Jesus, quando antes de ressuscitar Lázaro, ele acaba chorando. E a gente tem várias interpretações. O espírito de profecia nos ajuda a entender melhor esse momento, Mas é muito interessante saber que, assim, Jesus, ele tinha a parte dele humana. Ele estava ali, realmente com o coração de carne, realmente, eh, sabe, Lázaro, ele era alguém especial, né? E por mais que Jesus ele soubesse que iria ressuscitar Lázaro, a multidão infelizmente não estava muito sincera em relação ao que estava acontecendo ali, né? E Jesus sabia que alguns que estavam falando da boca para fora, né? E isso com certeza foi, pelo menos teve parte,
do entristecimento dele, né, em relação a isso tudo, né. É aquela coisa, né, foi por causa de fazer o bem que ele foi realmente condenado à morte. Isso não tem, motivo, né, plausível para alguém realmente falar que isso foi justo. Não foi justo, né. Pouco tempo depois, né, quando Lázaro realmente é ressuscitado, né, vem Maria, né, e a gente leu bem no primeiro dia dessa lição. E ela vai e derrama o perfume lá e, sabe, sem expressar nenhuma palavra, né, ela só chora. E Jesus, na sua infinita e mansa sabedoria, vai e pede, né, realmente que ela ficasse um pouco mais tranquila, né, e que, né, os discípulos, né, que realmente criticaram, que eles pudessem entender que a gente sempre teria pobres, mas que ela fez certo, porque não é para sempre que eles teriam a Jesus. E de fato foi o que aconteceu, né? Pouco tempo depois, Jesus ele foi crucificado, né? Aqui, né, na parte preta, diz o seguinte: após o estudo dessa semana, o que ficou mais claro para você sobre o peso que Jesus já carregava antes mesmo do Getsemane? E de que modo isso muda a forma como você o vê hoje? Bem, quando a gente vê um pouco, né, todo estudo que a gente teve até o momento, a gente vê que o fardo que Jesus estava carregando era muito grande. Hoje, eu e você temos muitos fardos, muitos problemas, muitas situações desconfortáveis e coisas que acontecem que, mesmo sabendo que a gente é pecador, a gente olha para nós mesmos e falamos que não merecemos tal dificuldade na nossa vida. Mas o fato é que Jesus, ele é perfeito. Ele não precisava passar por nada e ele estava carregando o pecado, não de uma, não de duas, mas o meu e o seu pecado, né? E ver, né, acredito que assim, né, uma das coisas mais difíceis, né, foi exatamente ver as pessoas que deveriam estar ajudando ele, que deveriam, né, realmente estar ali em comunhão, deixando ele para trás em vários momentos, né? Os discípulos ali, né, preocupados, né, com o que Maria havia feito, né, o preço do perfume, e Jesus ali só pensando, né, caramba, nossa, esse pessoal realmente tem muito a aprender, né, como a gente estudou, né, um tempo também, Pedro, ele só foi se converter depois da morte de Jesus, acredito que assim foi para boa parte dos discípulos. Eles esperavam um salvador, alguém que realmente fosse livrar eles do jugo romano, mas não. Jesus estava ali exatamente para, aparentemente, o contrário, para morrer, né? Isso realmente é algo que nós devemos ter em mente antes de fazermos realmente da nossa vida uma grande dificuldade. Mas enfim, agora vamos estar fazendo uma breve oração para terminar. Fazemos a parte de quinta-feira e que Deus possa ser conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre em primeiro lugar, nos ajudando, nos mostrando o caminho certo e que o Senhor possa estar conosco nesse dia. Muito obrigado porque o Senhor, mesmo em dificuldades, mesmo com a gente, Senhor, errando tanto, o Senhor vem nos ajudando. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém.